Primeiro de tudo, bem-vindo, Vinícius. Muito obrigado. Ao nosso Pricing Cast aqui, o primeiro convidado para o Pricing Cast APAS da Infoprice. Pessoal, estamos com Vinícius Borgo, CEO da VR Software, e a gente vai fazer um bate-bola aqui rapidinho para conhecer um pouco do Vinícius, a trajetória dele, os desafios do setor, tecnologia, inovação e muito mais. Sejam bem-vindos à nova edição do Pricing Cast. Boa. Vinícius, seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado até pelo convite e ser o primeiro aqui da feira 2024. Começar com o pé direito. Vamos começar com o pé direito, falar de um grande parceiro. Vinícius, a primeira pergunta é para te conhecer um pouco melhor, para você poder contar um pouco para as pessoas qual que é a tua trajetória e como você chegou na posição que você chegou, como a VR chegou na posição que chegou no mercado também, você, a liderança da empresa. Legal. A minha trajetória, ela começa em 2006 com VR Software, né? Mas antes de VR Software, eu já era programador, já trabalhava em supermercado, fiquei 13 anos aproximadamente trabalhando dentro de supermercado. Então, a minha vida junto com... Dentro da rede? Dentro de alguma rede? Dentro de uma rede de supermercados. Então, parte de tecnologia, eu acabei conhecendo muito e me desenvolvendo e aprendendo dentro de uma rede de supermercado. Então, eu falo que eu fui criado dentro de supermercado, porque eu comecei em 95 dentro de supermercado. Então, eu conheço assim, né? De ponta a ponta. Rodava no quê? Rodava em qual linha? COBOL. COBOL com Unix. Com rede cabo coaxial. Então você imagina que tecnologia que era em 95. Tava chegando os primeiros computadores IBM aqui no Brasil, tava começando a automatizar a frente de caixa. Porque antes de 95 não tinha muito supermercado que era um software na frente de caixa. Então eu comecei ali praticamente. E comecei como digitador, na época era digitador, não existia outros cargos nesse meio, né? Então eu comecei como digitador, lançava nota, auxiliava no cabeamento, auxiliava na parte de hardware, fazia de tudo. Dentro do supermercado eu era o... Mas foi conhecendo tudo o processo ali. Tudo, basicamente tudo. Da padaria, como o pessoal trabalha no açougue, fazendo pedidos de compra, porque eu tinha esse contato com todo mundo. Então foram aí 13, 14 anos trabalhando dentro de uma rede de supermercado, e aí eu me desenvolvi lá dentro, virei programador, ajudei a desenvolver a versão que rodava na época lá em COBOL. E depois de 13 anos, né, nessa trajetória como colaborador dentro do supermercado, aparece um convite. Um convite de um ex-colega de trabalho. Ele era gerente de loja, ele saiu dessa rede e foi trabalhar num supermercado em Paulínia. O nome dele é Pedro Soares, até eu tenho que agradecer ele eternamente por aquela ligação. Então ele me ligou e falou: Vinícius, eu tô aqui nesse supermercado agora e eu preciso de um software para supermercado. O que você vem fazer aqui, faz uma visita pra gente. E obviamente eu fui lá, saí de Limeira, final da tarde, fui lá bater um papo com eles, entender como que era a necessidade. E de cara ele falou: Vinícius, eu preciso que você desenvolva. Eu falei: mas quanto tempo eu tenho? Mas você não foi para trabalhar lá? Não, para trabalhar não. Já era para desenvolver já um produto. Era como se você tivesse a empresa que não tinha. Exatamente, e realmente não tinha. E ele sabia que não tinha. Então ele falou: Vinícius, quanto tempo você precisa para criar um software aqui para esse supermercado? Eu falei: Pedro, eu acredito que 1 ano eu consiga fazer. Mas foi chute, né? Em 1 ano eu consigo fazer. Negociamos ali na hora. Ele falou: então, fechado, vamos fazer. Voltei para Limeira, sentei com o meu atual sócio, Renato, inclusive meu cunhado. Sentei com ele e falei: Renato, a gente tem uma oportunidade de ouro aqui. Pedro me chamou lá em Paulínia, e falou que quer que a gente desenvolva um software, e eu topei. E eu preciso que você venha comigo. Bora lá ou não? Eu já topei, agora... É mais ou menos isso. Eu já falei sim, não estou perguntando se você vai falar sim ou não, eu já falei sim. Exatamente. Agora me ajuda a socorrer. Exatamente. Topo, não topo, também prontamente ele falou: tô dentro. Coisas assim que acontecem de uma forma inexplicada. Então aceito o convite, Renato aceita. Ali nasce a VR, que foi antes de 2006, foi em 2005. A gente abre o CNPJ em 2006. Que foi o prazo. Aliás, eu pedi 12 meses, a gente entregou com 10 meses. Um RP pequenininho, que conversava com a frente de caixa dele. Né? A gente não tinha frente de caixa, a gente devia fazer o básico ali, um feijão com arroz bem feito. Exatamente. Falamos: Júnior, esse daqui é o software que a gente conseguiu,
Não vou falar pra você que foi as mil maravilhas, não. Deu problema pra caramba. O cara queria desistir, ele dava tapa na mesa, o meu sócio que tava lá na frente. Porque, o que aconteceu? Quando a gente aceitou, com 3 meses, eu falei, Renato, a gente não vai entregar esse negócio. Porque a gente continuou trabalhando dentro do supermercado. Eu falei, Renato, o negócio sai e eu vou continuar aqui dando todo o apoio, porque se der algum problema, eu ainda consigo bancar a gente. Eu tinha um salário legal. Eu falei, vai, Você sai. tava fazendo tipo na hora livre, você não tinha largado o emprego? Não, a gente não largou o emprego. Ninguém sabia. Então, a gente topou o desafio, continuando a trabalhar dentro do supermercado. E era depois das 5 horas, 6 horas da tarde que eu me reunia na casa do Renato. E a gente ficava até 10, 11 horas, final de semana, feriado, sábado, domingo, não tinha tempo pra gente. Só que depois de 3 meses eu falei, Renato, não vamos entregar esse negócio aqui. Aí que beleza, né? Promete, não tá dando tempo, Renato, sai. E o Renato saiu, obviamente eu e ele com receio, não tinha como não ter. Sai, e aí o negócio começou a deslanchar. E eu continuando todo dia, depois das 5, 6 horas, vamos lá e vamos fazer. E aí com 10 meses a gente conseguiu a primeira versão. Pô, é um filho que nasce, né? Ficou feliz. Nasceu, 10 meses, pronto, Renato, vai lá e implanta. E eu ainda trabalhando no mercado. E o Renato já é exclusivo já para esse cliente. Tá. Então quem levava as pancadas era o Renato. Júnior bravo, não funciona. E é claro que não ia funcionar 100%. Primeira versão, 10 meses. Você imagina só o cenário do negócio. Tenta imaginar o supermercadista recebendo uma versão que foi feita em 10 meses por 2 pessoas e rodando liso. E tudo offline. Tudo offline. Se dá qualquer pau, tem que ir lá, pegar um carro e ir lá. Mais ou menos isso, porque a internet naquela época lá não era das melhores, não. Vou falar pra você que não existia, mas assim, a gente é que de Limeira a Paulina era perto, né? Mas ainda assim, Mas né? mesmo assim, corre lá. Tem que pegar um carro e ir no lugar. É isso aí. É tipo um mini caos que a gente instaurou cara, naquele momento. Começo raiz. Triste, não, triste mesmo. Mas enfim, o Renato suportou as buchas, as pancadas. A gente resolvia, durante o dia mesmo, fazia as alterações, compilava, mandava. À noite ele no cliente, eu em casa fazia, já mandava para ele, já atualizava, enfim. Conseguimos estabilizar esse primeiro cliente, que eu acho que foi o primeiro grande desafio nosso. Se tivesse um desafio, né, eleger um desafio, acho que esse foi o primeiro, né? Pô, você conseguir sobreviver a essa turbulência, conseguimos, estabilizou, tava rodando. Renato, e agora? Ah, vamos pro próximo. Bora? Vamos ver quem que vai ser o próximo. Só que na nossa trajetória, a gente não tinha comercial. Obviamente a gente não tinha comercial. Eram vocês faziam tudo. Nós dois a gente fazia tudo. Faturava, podava, dava suporte, atendia o cliente, ia na loja, a gente fazia tudo. Só que aí um outro supermercado ficou sabendo que a gente já estava rodando em Paulínia. Corre muito essa informação. Essa conta pelo menos fechava mais ou menos no começo? Fechava. Dava um dinheirinho bom ou um dinheirinho que não... Em 2006 era R$3.200 de mensalidade. Para você ter uma ideia do que era esse dinheiro, isso é bastante dinheiro. Com metade dessa grana, R$1.600, eu comprei a casa do meu pai em São João da Boa Vista. Eu dei uma entrada, depois 12 parcelas de R$1.600. Então era bastante dinheiro para a época. São João da Boa Vista. São João da Boa Vista. Meu pai mora lá até hoje. Naquela casa. Perto de Casa Grande, perto de... Casa Branca. Casa Branca, São José do Rio Pardo. Tá mais próximo ali de Casa Branca, Aguaí, Poços de Calda, Andradas, ela tá no meio ali. Itobi também, não tá muito longe. A gente tem cliente lá. Quem que é? Uma boa pergunta, viu? É que a cidade é desse tamanho, tem 7 mil habitantes. Eu lembro da pessoa, mas não lembro do nome. E eu sou horrível para nome, mas a gente tem cliente lá em Itobi. Temos um cliente em Tambaú, porque eu vim de Tambaú e meu sócio também, né? A gente não é de Limeira. E aí me fala, desse começo, desse primeiro cliente, só pra galera entender a dimensão, o que é a VR hoje? Quantos clientes vocês têm? Quantos estados vocês estão? A gente hoje está, 2024, né? Estamos com 3.150 supermercados rodando. A gente atende hoje o Brasil todo. Estamos falando de quase 20 anos. 18 anos agora, sexta-feira. Aliás, vai ser a festa de 18 anos.
18 anos. O CNPJ é do dia 18 de maio de 2006. Então a gente vai comemorar sexta-feira. Acaba a APAS, no dia seguinte tem uma festa lá na empresa, lá na VR, pra gente comemorar 18 anos. E foi assim, é uma trajetória incrível mesmo, né? E vem cá, me conta uma coisa. Obviamente... Eu não falei quantos estados, mas a gente hoje atende o Brasil todo. E a gente atende num modelo que a gente chama de unidade, até para parecer mais próximo, e é o que a gente quer na verdade, mas é um modelo de franquia. Para dar assistência e tá lá. Então eu tenho franquia uma pessoa... de venda e atendimento ou de desenvolvimento Tudo. Também? Não, só desenvolvimento que a gente centraliza em Limeira. Então vamos falar que a fábrica, o desenvolvimento, criação, inovação, tudo que diz respeito a produto, ela está em Limeira. Agora, venda, implantação e suporte, ela é atendida por cada unidade dessa espalhada pelo Brasil. Hoje são 12, 13 aproximadamente, a gente está avançando bastante com esse modelo. Agora a gente conseguiu, depois de alguns anos, desenhar um modelo que funciona, que é bom para o cliente, é bom para a VR, é bom para o franqueado. Então agora a gente está no momento de tracionar isso e agora é só crescer. Então, esse ano a gente quer abrir mais 4, então devemos chegar aí a 16, 17... Mas é um modelo que deu muito certo pra gente e foi a forma como a gente cresceu. Então, tem muito espaço de crescimento. Né? Cara, o Brasil é gigante. Assim, quando a gente fala assim, eu tenho muito orgulho da quantidade de clientes que a gente tem. Porque você sair do zero, vamos falar, sair do 1, vai. Porque o 1 nos ligou ainda e falou, olha, tem uma oportunidade, mas sair do 1. Sair do zero. Porque não... Praticamente do zero, né? Com 2 computadores usados, em 2 pessoas. Então eu tenho muito orgulho de falar assim, a gente tem hoje 3.150 CNPJs. E é um número significativo, um número importante. Nos coloca aí entre os principais players do mercado para esse segmento supermercadista, porque é uma outra característica nossa, né? A gente só atende supermercados. Mas quando a gente olha para o potencial, a gente vê que tem muita coisa ainda para crescer. Então a gente está falando de mais de 90, 100 mil supermercados, isso dado Abras. 100 mil lojas, né? Sim. Lojas, 100 mil lojas. A gente está com 3.100, né? Então tem muito espaço pela frente. Então não dá para falar assim, pô, eu sou insatisfeito. Não sou insatisfeito, eu sou muito satisfeito, muito grato, muito orgulhoso do que a gente fez. Mas quando eu olho para o futuro, a gente tem uma avenida de crescimento gigantesca ainda pela frente. Muito bom. Me fala uma coisa, você começou a sua trajetória vivendo ali no dia a dia os problemas do varejo. E obviamente depois que você criou a empresa, sob uma outra ótica, mas você continuou vivenciando e ao longo de 18 anos as coisas mudam um pouco e tudo mais. Um pouco mais para agora, assim, o que você encara que é dificuldade no varejo atual hoje? Dificuldade nos seus clientes, coisa que você sente no dia a dia e vocês como uma solução de RP vocês tentam resolver? Quais são os principais desafios que você encara hoje no setor? O setor supermercadista, ele tem diversos desafios. Abre a gaveta e hoje se eu ligar para um cliente agora, ele vai falar, cara, eu tô com esse problema. Então assim, são inúmeros desafios que o setor supermercadista tem. Não sei se dá para elencar um desafio, mas algo que é muito comum nesse segmento é o quanto que tem de concorrência, é o quanto as margens são espremidas, são pequenas, ou seja, o supermercadista ele acaba ganhando no volume, é por isso que ele abre lojas e lojas, porque assim, vem concorrente, come uma fatia, ou seja, ele tem que também crescer, abrindo lojas. Conseguir negociar melhor, comprar melhor. Comprar, vender, que é o core do setor supermercadista, mas tem desafio com mão de obra, tem desafio com pessoas, tem desafios com precificação, concorrência, enfim, legislação, comentaram hoje impostos. Na solenidade de abertura que o setor está com, salvo engano, 35 mil vagas abertas. Não consegue contratar. Não é bem uma exclusividade do setor supermercadista. Sim. A gente sofre também com mão de obra, a gente precisa formar a mão de obra. O setor supermercadista, eu estava até falando com um cliente recentemente, né? Ele fala assim, Vinícius, aqui é difícil de reter, porque basicamente aqui é o primeiro emprego. Então é como se fosse uma escada. Ele entra aqui porque é o primeiro emprego, difícil achar em outro lugar. Então ele entra aqui, aprende, mas a hora que aparece uma outra oportunidade melhor, ele acaba saindo, né? Então a rotatividade é muito alta.
Então, a gente como provedora de solução, a gente tem que pensar em formas de ajudar ele, né? Do como que a gente pode automatizar mais as coisas, como que a gente pode levar mais tecnologia, mas não estamos falando de levar tecnologia a preços inacessíveis. Porque acho que uma característica da AVR Software foi essa também, sabe? Democratizar. Você já está encaixando no tema que seria o próximo, que é justamente frente a esses problemas do setor, como que a tecnologia, como que vocês ajudam? Então, como eu disse, como são diversos desafios que ele acaba tendo, a gente como provedor, a gente precisa entrar com solução, né? Então ele não quer encarar mais um produto, mais uma tecnologia como custo, né? Eu estava até falando agora com um cliente que a gente está apresentando um novo produto de segurança, de filmagem dos PDVs, de saber como que tá, se está tendo problema de furto, se não está tendo problema de furto. Isso daí é uma dor nacional, é uma dor de 100% do setor supermercadista. E a gente tem que ir desenvolvendo soluções para que ele entenda aquilo como valor, entenda aquilo como investimento, não custo. E a VR ela acaba democratizando um pouco a tecnologia. Quando eu comecei, o que eu podia observar no mercado é que quem tinha as melhores ferramentas eram somente os grandes supermercados. Que tinham muito dinheiro para investir. E a gente entrou junto com uma filosofia de a gente que vai atender o pequeno e o médio supermercadista, a gente precisa desenvolver as mesmas tecnologias com um custo-benefício melhor. E é o que a gente fez, e é o que a gente faz ainda até hoje, né? Então, existe uma dor, a gente vai lá, cria a solução e coloca um preço acessível para que ele também tenha os mesmos recursos que os supermercados maiores, ele conseguir competir com os supermercados maiores e tá para a par. Você sabe que a gente compartilha dessa mesma filosofia, né? O que a gente faz, não que a gente também não atenda redes grandes, exatamente. Mas o que a gente faz, a evolução da tecnologia e a criação da nossa tecnologia em si, ela democratizou um negócio que antes era luxo. Quem que conseguia grandes, ter? Né? Quem que conseguia ter uma solução como da Infoprice há, vamos falar, 10 anos, 15 anos atrás? Só as grandes multinacionais. Tá, agora vamos falar sobre o nosso negócio, né? Onde que está o maior número de supermercados no Brasil? Não está nos grandes. Em São Paulo, indiscutivelmente. Sim. Mas qual que é o perfil que mais tem? É o pequeno e médio supermercadista. Ultra pulverizado, né? A concentração no Brasil ela é de 22%, se não me falha a memória, frente a outros países que é 60%, 70%, 80%. Exatamente. Então, é engraçado porque às vezes a gente fica com uma percepção errônea, porque, né, sem ter o dado em si é difícil de falar. Mas o dado é esse, o mercado brasileiro é ultra pulverizado. É muito, exatamente. E aí como que a gente pode ajudar? Automatizando muito a vida lá da operação do setor supermercadista. Fazendo o dia a dia do cara, em cada uma das cadeiras ali fica mais fácil. Ser mais produtivo, gerar dados mais confiáveis para ele tomar decisão mais assertiva. Basicamente essa tríade aqui que a gente leva para o setor supermercadista. De quebra ajudando ele a navegar no Brasil, que é... A gente não vai entrar nem no tema legislação. Não, porque isso daí acho que dá um outro podcast, é um assunto para outro momento, mas esse desafio acho que também não é só do setor supermercadista, é a nível nacional e a gente tem que estar sempre se atualizando, enfim. Mas eu acho que a gente tem diversos desafios, eu acho que a gente pode colaborar dessa forma com o setor que só cresce, que é responsável por uma boa parte um grande percentual do PIB brasileiro. Então tem um mercado muito grande ainda para a gente explorar e continuar ajudando a vida dele a ser mais fácil. Agora me fala uma coisa, puxando a sardinha aqui um pouco para o nosso lado. Você falou, abrir a gaveta tem problema pulando no varejista. Tem uma lista infinita e assim, tá longe de tudo ser resolvido, até porque o ser humano tem uma excelente capacidade de criar novos problemas. Exatamente. Né? Então a gente cria a solução para uma coisa, isso né, vai gerando outros problemas. É isso aí. Como que vocês enxergam parcerias como a nossa, com a Infoprice, para levar soluções específicas, como no nosso caso o pricing, mas enfim, outras parcerias? Porque eu tenho uma visão que o RP é como se fosse a espinha dorsal do varejista. Né? O varejista depende do RP para basicamente tudo, mas de alguma forma você consegue conectar outras coisas e faz sentido essa conexão. Qual que é a tua visão sobre? É até um ponto interessante, porque assim, eu sempre falo por onde eu passo, por onde eu tenho a oportunidade de levar uma mensagem que assim, primeiro, a VR, falando o oposto agora um pouquinho, a VR é uma empresa que gosta de desenvolver novos produtos. Então a gente tem no DNA, talvez por
pelo fato de eu e o Renato nascer dentro do supermercado, ter desenvolvido, então a gente gosta disso e a gente gosta de criar novas soluções. E a gente tem N parceiros, tá? Não é que a gente não integra, mas a gente gosta de desenvolver, mas tem soluções que assim, é inviável você desenvolver. É melhor você ir para o mercado e fazer uma grande parceria com o melhor do mercado, com especialização, com melhor tecnologia, para que a gente também consiga levar isso para o supermercado. Então, a parceria ela é inevitável, ela é indispensável para que a gente consiga construir um ecossistema completo para o supermercadista e leve essa tecnologia para o supermercadista. Então, a parceria, para mim, ela é fundamental para a gente crescer. Para a gente crescer junto, para a gente levar o que há de melhor para o cliente. É claro que não dá para fazer todas as integrações e todas as parcerias que existem hoje, que a cada semana surge uma nova tecnologia, querendo fazer integração. Sim. Mas acho que a gente, no tamanho que a gente está, na responsabilidade que a gente tem hoje, acho que a gente precisa escolher bons parceiros e levar o que há de melhor para o nosso cliente. Sem dúvida. Eu fico pensando se no microcosmos, de todos esses desafios que é pricing, a gente na InfoPrice também compartilha da mesma visão. A gente tem claro que a gente não vai resolver tudo do nosso assunto, né? Quem dirá na sua cadeira. Exato. E me fala uma coisa, já resolveu bastante problema para o varejista. Dessa capacidade incrível do ser humano de criar novos problemas, o que você vê de tendência, de novidade, de futuro, de coisa que pode mexer no varejo e que vocês vão estar lá junto para ajudar? Porque não diria nem meu entendimento, na verdade é assim, uma análise bem simples da história. O varejo, ele é um setor que ele tem uma linha de venda muito grande, ele tem uma linha final muito apertada. Ele passa historicamente por grandes momentos de inovação tecnológica, de disrupção, coisas novas que acontecem, e aí acaba sendo uma peneira. Quem se adapta, segue para a próxima fase. Quem não se adapta, infelizmente acaba ficando. O que vocês veem de novidade para o varejo ficar atento, coisa do futuro? Acho que eu vou puxar um pouquinho de sardinha para o que a gente já está apresentando aqui na APAS. O que eu vejo de tendência, né? Eu falo tendência, mas na verdade quando a gente escuta tendência já não é mais tendência, né? Já é realidade. Tendência é aquilo que ninguém nem está vendo ainda, né? Mas a gente está lançando a nossa plataforma web, então quando eu falo que há uma tendência de toda a solução ir para a web, porque a solução on-premise ela vai morrer mesmo, é questão de tempo, é questão de 10 anos, ela não vai existir mais. O que vai facilitar muito a nossa vida, vai facilitar a vida do supermercadista, troca de servidores, baixa qualidade de hardware, problemas técnicos, problemas de atualização. Então olha só quantos problemas em um único ponto. Então a gente está indo para a web para a gente resolver um problema e é uma tendência. Então a gente já lançou oficialmente o ano passado, mas agora esse ano a gente agora começa a colocar em clientes. E o que não é simples, né? Dificuldade de banda, dificuldade... Terrível, cara. Só aí já dá pra gente falar N problemas que o supermercadista tem. Então, tendência e tudo para web. Automatizar o maior número de processos possíveis. Não é possível que ainda hoje a gente precise de pessoas para lançar uma nota fiscal, para pedir autorização de deu divergência de custo, ainda eu tenho que ligar para o comprador. Todas essas questões que são rotineiras, a gente precisa automatizar. Isso leva a maior eficiência, isso leva a menor custo. Então, para mim, o que é tendência? Aumentar a eficiência e diminuir o custo para melhorar a questão da margem do setor supermercadista. O próximo, que é o que a gente está lançando, inteligência artificial. Então, é o momento da inteligência artificial. Eu acho que a gente vai ver muito aqui na APAS, todo mundo vai estar falando um pouco sobre isso. A gente está lançando um produto que está mais como protótipo, mais como MVP, para escutar cliente, para pegar insights, mas a gente já tem um produto que já é possível colocar. Mas está muito embrionário, eu acredito que leve mais um ano, mais 2 anos ainda para ele ficar robusto
e levar tudo que eu gostaria de levar para o setor supermercadista. Porque hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente vê que ele ainda é muito passivo. Ou seja, qual que é a venda? Qual que é a margem? Quais são os produtos que estão para ter ruptura? Ou seja, você pergunta, ele responde. Mas o que eu vejo para o futuro, ele trabalhando 24 horas e dando insights para o setor supermercadista antes que ele pergunte. Então, coloque tais produtos em promoção, faça uma campanha desses produtos, porque eles vão vencer. Quais alternativas eu tenho para esse problema? Me ajuda a bolar uma estratégia de precificação, por exemplo, uma estratégia de mix, por exemplo. Já pensou fazendo alguma coisa com a InfoPrice para que a gente crie uma solução e ele tenha isso antes mesmo dele ter que pensar? Porque você imagina a quantidade de coisas que o supermercadista ele tem que pensar para ir perguntar para o RP, para depois ele tomar ação. Que a gente está querendo trazer uma etapa antes mesmo que ele pense no problema, a inteligência artificial já abasteça ele, já dê insumo para ele falar assim, de toda hora fazendo. Por que eu não faço tal coisa, né? A inteligência artificial já vem fazer. Então, para mim, essas são as avenidas que tem de inovação para ele ter mais ganho, né? Para ele ter mais performance, para ele continuar conseguindo brigar com grandes supermercadistas, com a concorrência, com tudo que está acontecendo. Continuar crescendo, né? Continuar prosperando, exatamente. Lá na InfoPrice a gente investe bastante em dados, faz um bocado de tempo, né? Afinal de contas é uma empresa de dados, né? Tanto a parte de monitoramento de mercado, quanto a solução, os algoritmos de pricing e tal. Inteligência artificial, super amplo, a gente também investe faz um bocado de tempo. E a gente tem várias coisas internas do produto que são pautadas em inteligência artificial. O que a gente está fazendo agora é a parte da linguagem generativa, né? Generativa. De linguagem. Isso a gente está fazendo MVP também, mas por enquanto tá da forma que você falou. A gente está colocando alguns testes, fazendo algumas coisas. O importante é começar, né? Sim, tem que começar. Tem que começar. Se a gente não começar hoje, o ano que vem a gente vai estar falando aqui de APAS, e se a gente não tiver nada, concorrência vai ter, já vai ter produto no mercado, então a gente precisa estar... É o que você acabou falando um pouco mais cedo, né? A gente precisa estar à frente, a gente precisa estar inovando a todo momento. Tem que começar, e não só no produto, mas assim, internamente como operações. Pô, eu uso o ChatGPT para 500 coisas. Maravilha. Inclusive eu comecei a usar em entrevista. Eu faço a seguinte pergunta na entrevista, assim, qual foi a coisa mais incrível que você fez usando o ChatGPT ou coisa no seu trabalho? Assim, se o cara não me responde, o cara tá dormindo no ponto. Exatamente, Tá ele tem que pelo menos conhecer. Exato. Testar, tá sabendo do que está acontecendo. Exato. Né? Se a gente está usando da maneira como deve, aí é outra questão. Mas tem que ter a curiosidade, tem que estar no modo explorador. Né? Eu acho que essa coisa de estar inquieto a todo momento. Então, pô, a gente está com 3.100 clientes, legal, a gente está crescendo 30% ao ano, legal. Mas, cara, o que ainda tem de oportunidade? O que a gente ainda pode fazer? Acho que essa provocação que a gente tem que fazer com a gente mesmo e levar isso para nosso time, para nossa equipe, porque não dá para ficar parado, né? O que eu acabei falando numa live com o meu time recentemente, que assim, eu não acredito muito em empresas que estão sempre na mesma, né? Ok, agora a gente está com 3.100 clientes, está tudo ok, né? Vamos agora aproveitar essa fase. Eu não acredito muito nisso. Ou a gente avança, ou a gente diminui de tamanho. Então, eu não quero diminuir. Vamos para as cabeças. Vamos avançar. E eu acho que de uma certa forma, quanto mais a gente avança, mais a gente investe, mais soluções a gente leva para o setor. Então, acho que todo mundo está ganhando com isso. Perfeito. Vinícius, para a gente encerrar, olha ali na sua câmera e manda uma mensagem para o pessoal que está nos ouvindo. Bom, depois de tudo isso que eu falei, acho que só tem uma mensagem. Venha nos visitar. Estamos no Pavilhão Branco 362 e venha descobrir o que a gente pode fazer para o seu supermercado crescer ainda mais. Vinícius, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer. Eu quero conversar mais para escutar a sua história. Bora lá. Todos os episódios, não só a versão resumida, que eu adoro escutar essas histórias.